Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, esteja com você. O tema da nossa reflexão de hoje será: a conversão começa no coração. Vamos estar juntos meditando, refletindo a passagem que encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, que nos diz o seguinte: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lágrimas e gemidos. Meu amigo, minha amiga, o Senhor nos diz hoje: convertei-vos a mim com jejum, com lágrimas e gemidos. Convertei-vos a mim. Como o Senhor nos diz todos os dias das nossas vidas, enquanto caminhamos neste mundo: convertei-vos a mim, crede no Evangelho, estou de braços abertos, fazei penitência. Porém, muitas das vezes nós endurecemos os nossos corações ao apelo do Senhor, ao apelo à conversão, ao apelo à vida da graça. A conversão não é apenas ir à igreja, não é apenas rezar, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas deixar de pecar um pecado escandaloso, um pecado que nós temos dificuldade em deixar de lado. É uma mudança de mentalidade. A conversão é uma decisão profunda de voltar-se a Deus com sinceridade de coração. O profeta Joel nos convida a uma conversão de todo o coração e não só de aparência. Que tentação nós temos! Às vezes passamos, desculpa dizer, mas 20, 30, 40 anos dentro da igreja vivendo de aparência. Vivendo realmente como que maquiados, né? Como que com máscaras nos nossos rostos. E escondemos de todos os nossos irmãos e irmãs o que realmente se passa em nosso interior, aquele pecado de estimação. Mas o Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo conhece. E o que o Senhor nos diz hoje: converta-se com jejum, com lágrimas e gemidos, ou seja, mudem de caminho. A conversão é um mudar de caminho. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mal do outro, não fale mais. Mas como é difícil para nós deixarmos a vida de pecado. Como é difícil para nós nos acertarmos com Deus. Por quê? Porque não colocamos a nossa confiança nele, porque não nos convertemos verdadeiramente. São Paulo diz, né? Desculpa a expressão, mas é o apóstolo que diz: uma vez a porca lavada, torna-se de difícil compreensão que volte à lama. Uma vez convertida, é de difícil compreensão que voltemos à vida de pecado. É porque a coisa não foi verdadeira. O Senhor nos chama realmente ao seu amor, está com Ele. Mas veja bem, meu amigo, minha amiga, o apelo de Deus, o apelo de Jesus à nossa conversão não é algo obrigatório, não é algo imposto, porque o Senhor não é como Satanás. Satanás ele vai tocar na sua porta. Se você não abrir, ele vai esperar você dar uma brecha. Desculpa, mas você vacilar e ele vai entrar na sua vida. Deus não é assim, Jesus não é assim. O Senhor, Ele toca no nosso coração e nos convida à conversão. Porém, se nós não abrirmos a porta, Jesus não vai entrar pela janela. Ele vai seguir o caminho dele. Jesus é peregrino. Agora, se nós abrirmos, o que Ele diz: eu vou entrar e vou ceiar com você. Porém, deve nascer aqui, o nosso sim deve sair aqui do coração, não apenas da boca. Porque diante dos demais, diante dos outros, falamos com a boca e crescemos. O Senhor quer algo interior, o Senhor quer a conversão que nasce, que brota do fundo dos nossos corações. Converter-se é muito mais do que sentir remorso. É reconhecer que estamos longe de Deus em muitos aspectos e darmos passos concretos para voltar para Ele. O coração precisa se abrir, as atitudes precisam mudar. Às vezes dizemos assim, a igreja tem que mudar, o Papa tem que mudar, a missa tem que mudar, só para querermos adequarmos Deus à nossa vida de pecado, para querermos adequar o Evangelho à nossa vida de pecado, aos nossos erros.
Meu amigo, minha amiga, devemos nos reconhecer diante de Deus. Senhor, eu sou pecador, estou aqui, me ajude a melhorar. Não é querer que Deus se adapte a mim, se adapte a você. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nós muitas das vezes não somos capazes de deixar o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E o pecado nos condena ao inferno. Se não conseguimos, meu amigo, minha amiga, a passar 20, 30 minutos na presença de Deus rezando, se não conseguimos passar menos de 1 hora na missa, se não conseguimos deixar aquele pecado que eu tanto gosto, aquele erro que eu estou obstinado, como vamos querer passar a eternidade no lado de Deus, ao lado de Deus? É necessário renúncia, é necessário penitência para entrar no reino dos céus. Nada de impuro vai entrar na presença do Santíssimo. Santo Agostinho viveu uma juventude distante de Deus. Ele mesmo dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Sua mãe, Santa Mônica, rezava incessantemente por sua conversão por décadas. Quando Agostinho finalmente se entregou, tornou-se um dos maiores santos e doutores da Igreja. A conversão é a obra da graça, mas também a resposta da alma. A mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, rezou por ele. Isso é o que é um convite a nós também rezarmos pelaquela pessoa que amamos. Não sei, talvez o seu marido, a sua mulher, a sua mãe, o seu pai, um filho, uma filha, um amigo. O Senhor, Ele vai nos dando a graça para nos convertermos. Ele vai nos dando os sinais. Porém, também é uma resposta da alma a Deus. Ele não nos obriga. O Senhor nos chama. Ele nos dá a graça para perseverarmos. Porém, a alma deve dizer: Senhor, aqui estou. Deve ter um sim generoso, porque se não tem, tem que ser uma coisa recíproca. Uma relação entre nós e Deus. Se nós dissermos não, o Senhor não nos vai forçar. A conversão verdadeira consiste nesse sim diário. Senhor, aqui estou, quero fazer a Tua vontade. Estou aqui para fazer a Tua vontade, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Aplicação na nossa vida prática. Examine a sua vida com sinceridade. Onde está Deus nos teus pensamentos, palavras e ações? Eu tenho realmente dado frutos de conversão? Deus está presente no meu pensamento, nas palavras e nas ações? Às vezes não. Às vezes nossos pensamentos têm tudo menos Deus. Nossas palavras têm tudo menos Deus e as nossas ações não são ações de pessoas que realmente estão na amizade com o Senhor. Parecemos, desculpa, mas às vezes parecemos piores do que pessoas que estão no mundo. Aproximar-se do sacramento da confissão. Não tenha medo. É um encontro com a misericórdia. Se você não pedir perdão, meu amigo, minha amiga, Deus ele não vai te perdoar. Você tem que pedir perdão. Mas nós temos vergonha, nós não temos vergonha de nada. Nós não temos vergonha de beber, nós não temos vergonha de falar mal dos demais, nós não temos vergonha do pecado, mas temos vergonha de nos aproximarmos do sacramento da confissão para pedirmos perdão a Deus. É estranho, né? Contraditório. Comece com pequenos atos, um perdão que você está adiando, uma oração que você está faltando, um vício que você precisa enfrentar. Cada passo é parte do caminho. Comece, reze. Conversão é assim, comece a rezar. Senhor, eu não sei rezar. Quem sabe falar mal dos outros? Não sabemos, Senhor. Coloque a vida diante dele. A oração é uma conversa, um diálogo com o Senhor. Não é só pedir não, meu amigo, minha amiga. Porque às vezes só nos aproximamos de Deus em oração para pedir também. A oração que nasce da conversão verdadeira é aquela oração que se coloca diante de Deus, daquela pessoa que se reconhece pecador, coloca a sua vida diante dele e clama pela sua própria salvação. Não faltemos com a nossa vida de oração. Deixemos o vício do pecado, precisamos enfrentar o vício do pecado. É de difícil compreensão uma pessoa que se diz convertida e vive no pecado. Vive no pecado muitas das vezes que escandaliza a igreja de Deus, escandaliza os pequenos, pecados públicos até. Devemos deixar o pecado privado, aquele que cometemos que só nós e o Deus ele sabe. Mas também devemos deixar nossos pecados públicos. É de difícil compreensão. Não podemos ser um contratestemunho para os demais. E nem falar que Deus ele tem que se adaptar a mim, que a igreja tem que mudar. Não, ninguém tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que deixar o pecado sou eu. Não é a mensagem que tem que se adaptar a mim. Eu que tenho que me adaptar à mensagem de Deus e o convite à conversão. Meu amigo, minha amiga, cada passo faz parte do caminho.
Tampouco vamos querer ser santos e beatos da noite para o dia. Não, é um caminho que devemos fazer diário. Caminho enquanto caminhamos neste mundo, né? Temos tempo de nos converter. Mas lembre-se, você não sabe se vai ter um dia de amanhã. Eu não sei se vou ter um dia de amanhã. Então, se escutar hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Converta-se, muda. Senhor, estou aqui, quero mudar. Concluirmos essa nossa reflexão, essa nossa meditação. A conversão não é um momento único, mas um processo contínuo. Todo dia é oportunidade de recomeçar, como disse São João Paulo II. A conversão exige ser redescoberta continuamente. Assim, meu amigo, minha amiga, hoje Deus te chama a dar mais um passo na direção ao céu. Não endureça o coração. Não endureça o seu coração. Converta-te. Converta-te com lágrimas, com jejum, com penitência, porque a única coisa que nos importa é o reino dos céus, é alcançarmos a salvação de nossas almas para estarmos ao lado de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Meu amigo, minha amiga, estivemos sempre refletindo, meditando, espero que possa te ajudar esta mensagem. Te peço para estar se inscrevendo no canal, estar enviando para outras pessoas, para que a mensagem possa também atingir outros corações. Estivemos e estaremos sempre unidos, por intercessão de Maria, que é a nossa Mãe Santíssima, e dos santos. Em nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e que é Filho e Espírito Santo. Amém.